câncer de intestino ou câncer coloretal é o segundo tipo de câncer mais comum em todo o mundo, e esses números só crescem. Em Santa Catarina, por exemplo, o número de casos aumentou em 60% nos últimos 10 anos. E para falar sobre esse tema, temos aqui o especialista cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Carlos Bastian. Dr. Carlos, quais são as causas desse câncer? O câncer coloretal, ele tem inúmeras causas. Uma delas são doenças genéticas, hereditárias, como a polipose familiar. Existem também as doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Essas doenças aumentam a chance do indivíduo vir a desenvolver câncer de intestino ao longo da vida. E existem algumas outras doenças, como a obesidade e o diabetes, que aumentam consideravelmente a chance do indivíduo ter câncer de intestino ao longo da vida. O excesso de bebida alcoólica e o tabagismo também são fatores de risco. Carne vermelha e embutidos, tem alguma associação com esse tipo de câncer também? Tu falou a palavra correta, é associação. Então, quer dizer que carne vermelha causa câncer de intestino? Não. De onde vem esse mito, há muito estudo observacional que demonstra que há uma associação entre consumo de carne vermelha e câncer coloretal. Dizer que há uma associação não quer dizer que uma causa a outra. Então isso é um erro muito frequente. Quando a gente sai desses estudos observacionais e vai para trabalhos mais robustos, mais confiáveis, a gente vê que essa associação entre consumo de carne vermelha e câncer coloretal, ela não se mostra positiva. Então, por que acontece isso? O que a gente observa é o seguinte: quando uma coisa está associada à outra, não quer dizer que ela é causa da outra. Agora, o que é muito comum? Normalmente o paciente que come mais carne vermelha é aquele paciente que normalmente tem uma tendência a cuidar menos da saúde. Então, entre esses consumidores, o tabagismo às vezes é mais alto, o consumo de álcool às vezes é mais alto, o sedentarismo é mais alto, todos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer coloretal. Então o problema em si não está na carne vermelha. Quando a gente vai ver trabalhos mais robustos, mais confiáveis, essa associação ela não se confirma. A obesidade está entre as causas desse tipo de câncer, correto? A obesidade, sem dúvida. E se a obesidade vem crescendo nos últimos anos, assim como os índices desse tipo de câncer, também esses números, existe uma relação direta? Existe uma relação direta da obesidade e do diabetes. E o que está por trás dessas duas doenças? Resistência à insulina. Então esses pacientes, eles normalmente têm níveis mais altos de insulina do que o habitual, mas eles têm uma coisa chamada resistência à insulina. Essa insulina deles não consegue agir de forma adequada, não consegue promover a principal ação dela, que é estimular a captação de glicose pelas células. Então o que o pâncreas dela faz? Produz mais insulina no intuito de tentar manter a glicose num nível normal. E esse excesso de insulina é o que está por trás do aumento da probabilidade da pessoa vir a desenvolver câncer coloretal. Não só câncer coloretal. Se a gente for observar, a obesidade é um tremendo fator de risco para diversos tipos de câncer. Câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de pâncreas, câncer de intestino, e a lista é enorme. E o que está por trás disso? Excesso de insulina. Dando um passo atrás, falando sobre a resistência insulínica por trás desse tipo de câncer e outros diversos, o que faz uma pessoa ser obesa? O que causa obesidade? A gente pode dizer o que causa obesidade? A obesidade ela é multifatorial, mas sem sombra de dúvida a hiperinsulinemia e a resistência insulínica exercem um papel importante. E de onde é que vem isso? Normalmente do padrão de alimentação ocidental que a gente tem hoje, que é baseado em farináceos, açúcares, bebidas açucaradas. Isso ele tem um papel fundamental hoje na gênese da obesidade. Então, o que engorda? Carne ou farinha? Farinha, sem sombra de dúvida, Esses alimentos que têm alto estímulo insulínico, pães, farináceos, açúcares, eles tendem a levar ao ganho de peso. Então, isso a gente sabe que está nitidamente associado a essa epidemia de obesidade. É o padrão de alimentação ocidental que é baseado nesse tipo de alimento, farináceos, pães, açúcares. Então, essas coisas andam de mãos dadas,
Então, um dado que confirma essa tua afirmação é que, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, os 5 alimentos mais consumidos no mundo são nessa ordem: arroz, trigo, açúcar, milho e carne de porco. Bom, carne vermelha não está nessa lista, mas um fator que assusta também é que esses alimentos são os mais consumidos no mundo e são os principais alimentos da cesta básica brasileira. Então vamos lá, os alimentos mais consumidos, as doenças, obesidade só aumenta e esses tipos de câncer... As doenças relacionadas à obesidade só aumentam, sim, isso é fato. Realmente, isso é mais um dado que a gente tem de que a carne vermelha não causa câncer coloretal. O consumo de carne vermelha, na verdade, vem diminuindo ao longo das décadas. E o que vem acontecendo com o câncer coloretal? Ele vem diminuindo? Não. Ele vem aumentando, e vem aumentando principalmente na população mais jovem. E quais são as outras doenças que vêm aumentando na população mais jovem? Obesidade e diabetes. O diabetes, ele praticamente, da década de 80 para cá, ele quadruplicou o número de diabéticos ao longo do mundo. Então, essas doenças associadas à obesidade, elas vêm aumentando também. E o câncer é uma delas. O câncer de intestino está nitidamente relacionado à obesidade. Mas, doutor, uma das orientações muito comuns para um bom funcionamento do aparelho digestivo não é aumentar a ingesta de fibras? Esse é um outro dado equivocado, né? Aumentar a ingesta de fibra previne câncer coloretal. O princípio é o mesmo do consumo de carne. Isso são dados a partir de estudos observacionais em que parece haver uma associação em quem consome mais fibra ter menos câncer coloretal. Uma coisa está associada não quer dizer que uma coisa causa a outra. Então, quando a gente vai para estudos mais robustos, mais confiáveis, essas associações elas não se confirmam. Então, a ingesta de fibra ela não protege contra câncer coloretal. E a nossa dieta ocidental, com a base dela sendo grãos e farináceos, esse tipo de alimentação também influencia no desenvolvimento de outras doenças do trato intestinal e digestivo? Sem dúvida. Existem várias doenças que andam de mãos dadas, andam abraçadas. Por exemplo, pedra na vesícula, colelitíase, né? Está muito associado à resistência insulínica. Como eu falei, vários tipos de câncer de intestino, câncer de pâncreas, estão associados, câncer de mama, outras coisas assim. E do ponto de vista do trato digestivo, a gente poderia botar aí talvez a doença diverticular, que está muito associada à obesidade. Então são várias doenças que às vezes coexistem no mesmo paciente e que a raiz, hoje a gente está percebendo que às vezes a raiz dessas doenças seja a mesma. A resistência insulínica hoje, ela talvez desempenhe um papel importante aí na gênese de todas essas doenças aí. Então, qual seria uma alimentação adequada para prevenir essas doenças? Bom, a gente sabe hoje que evitar o excesso ou evitar os alimentos processados e ultraprocessados, dar prioridade para alimentos in natura, né? Isso já é um bom começo, eu diria assim. Agora, se a pessoa tem que reverter índice de saúde, eu acho que uma dieta com restrição de carboidrato, ela traz muito benefício. Então, isso é para todo mundo? Assim, eu diria que para pessoas que têm obesidade e diabetes é quase que uma obrigatoriedade fazer isso. Agora, para prevenção, em termos de prevenção, se essa pessoa der preferência na sua alimentação a alimentos in natura, aquele que a gente sempre costuma falar, comer comida de verdade, comer comida da feira, do açougue, da peixaria, eu acho que já é um bom começo. Então, tira o tradicional pão de trigo do café da manhã, tira o macarrão e o arroz da dieta e a pessoa já vai sentir diferença. Já é um bom começo, não tenho dúvida disso. Os principais vilões aí da história são os alimentos processados e ultraprocessados, alimentos ricos em açúcares, bebidas açucaradas. As pessoas às vezes ignoram o papel que esse tipo de alimentação tem na gênese dessas doenças, não só do trato digestivo, mas de várias outras doenças, né? Como doenças cardiovasculares, como câncer de mama e outras coisas assim. Dr. Carlos, e como prevenir o câncer coloretal? Essa é uma pergunta importante, porque câncer coloretal tem prevenção. A base da prevenção é aquilo que a gente já comentou, de evitar o excesso de alimento processado, ultraprocessado, dar preferência
aos alimentos in natura, evitar açúcar, tudo isso é uma forma de prevenção, a cessação do tabagismo. Agora a gente não pode esquecer o papel que a colonoscopia tem em termos de prevenção do câncer coloretal. Colonoscopia é fundamental. Quem faz colonoscopia, a probabilidade de morrer de câncer coloretal é bem menor do que a população que não faz. E qual é a indicação hoje vigente? Em pacientes que não têm sintomas, que não têm histórico familiar, a gente está começando a recomendar já a partir dos 45 anos que faça colonoscopia. Então, a colonoscopia ela tem um papel fundamental na prevenção do câncer de intestino. Então, muito obrigada, Dr. Carlos, pela sua participação hoje. A todos vocês, acompanhem a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, nosso site. Fique atento às novidades. Até a próxima!